Olá Dev, vamos seguindo com o nosso treinamento aí com Nest, curso básico, mas com bastante coisa legal para a gente ver ainda. E aqui nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre os serviços que a gente utiliza no Nest. Então, os serviços em uma aplicação Nest são de extrema importância, pois são usados para isolar a lógica de negócios nos controllers. Outra vantagem na utilização de serviços é a reutilização desse código em mais de uma parte da aplicação. Então a gente consegue reusar esses serviços simplesmente injetando na classe que a gente deseja utilizar. Então a gente, acessando a nossa CLI aqui, vou aqui na aba de comandos. Então para a gente criar um serviço aqui com Nest usando a CLI, a gente executa o comando Nest, G de Generate, Service, e aí eu passo o nome do serviço que eu quero criar. No caso, eu vou criar o serviço Course. Então ele criou aqui para mim, criou o arquivo de teste também automaticamente e já atualizou o nosso arquivo AppModule. Vamos ver o que ele fez no nosso arquivo AppModule aqui. Então aqui no nosso arquivo, o que acontece? Ele veio aqui no Providers, que são provedores de serviços, né? E configurou o nosso Course Service aqui. Então fez a importação, já incluiu aqui. E aí, os provedores em uma aplicação Nest, eles normalmente são decorados com o injectable, né? Para que eles possam ser injetados nas classes onde você deseja usar. Normalmente nos controllers. Então se a gente pegar aqui na nossa pasta... eu criei com o nome errado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Não, eu vou simplesmente... Esse arquivo de teste aqui, a gente não precisa dele. Eu vou deletar. Tinha que ter colocado no plural isso. Vou mover o arquivo para dentro da pasta Courses aqui. Refatorar. Essa pasta Course no singular aqui eu vou apagar. Não preciso dela. E agora eu renomeio o nome do arquivo para colocar no plural aqui e ficar igual, né? Então aqui em Refactor, Rename, e aqui eu vou colocar Courses. Refatorar, sim. Aqui ele vai refatorar onde ele for usado e pronto. Então agora Course Service, se eu voltar no AppModule, ele já refatorou aqui também, ó, já colocou no singular. O legal do WebStorm é isso, ele altera tudo, literalmente. Então, beleza, já estou corrigido aqui como eu deveria. E aí agora o seguinte, ele já atualizou o que eu preciso. Como eu vinha falando, os providers, né, eles são decorados com esse injectable. Isso faz com que ele configure a questão da injeção de dependência com o container que o Nest já traz para a gente. Então o Nest já tem um container responsável por injetar essas dependências nas classes que vão usar. Para injetar esse serviço aqui em um controller, por exemplo, a gente usa no controller um método construtor, e nesse método construtor eu defino um atributo que será responsável por receber a instância desse serviço. Essa instância ela é criada com o padrão singleton, ou seja, a gente garante com isso que teremos uma única instância a cada ciclo da aplicação. Então o Nest já traz uma estrutura toda pensada em qualidade de código. Alguns design patterns já vêm aplicados por padrão. Então você já cria aplicações robustas sem muito esforço. Beleza, então como que a gente vai fazer isso que eu acabei de falar, né? Então no nosso controller, aqui em Courses Controller, para a gente poder usar o serviço que a gente acabou de criar, a gente cria um método construtor. Então a nossa classe Courses Controller está aqui. A gente não tem um método construtor ainda. Então eu vou criar esse método, constructor, e aí para esse método construtor eu passo aqui um atributo para o construtor que vai ser responsável por receber a instância do nosso serviço. E aí a gente garante que a gente vai ter uma única instância em cada ciclo. Então eu vou definir como um método privado, read only. Por quê? Porque a gente não precisa redefinir nada desse serviço, a gente simplesmente usa. Então ele pode ser somente leitura. E aí eu vou chamar aqui ó, o Course Service, é o nome da variável que eu estou criando aqui. É o nome dela.
que ela vai ser o quê? Ela vai ser do tipo do nosso serviço, que é o Course Service. Então ele já vai importar para mim aqui o serviço. Então tá aqui, ó, eu criei o método construtor. Eu não preciso implementar nada no construtor, basta eu criar esse atributo, recebendo a instância do serviço, que o container de injeção de dependência já faz todo o resto para a gente. A gente já tem agora essa variável disponível para a gente usar. E o que a gente vai ter para usar aqui dessa variável, que é o nosso serviço em si? Todos os métodos que a gente criar aqui dentro do serviço, a gente usa aqui no controller, aqui no controller, através dessa variável. Basicamente é isso. Beleza. Então, com o nosso serviço criado, vamos começar definindo uma estrutura de dados aqui. Inicialmente vai ser em memória, para que possamos trabalhar com os métodos em si, né? Posteriormente, trabalharemos com o banco de dados. Então, aqui no nosso serviço, eu vou começar definindo uma constante. Não, vou definir um atributo como privado. Vou chamar de courses. Por enquanto, ele vai ser igual a um array vazio. Então essa vai ser a nossa estrutura de dados em memória para a gente poder manipular o recurso de cursos. Como a gente está trabalhando com TypeScript em nosso projeto, isso o Nest já traz por padrão, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma entidade. Essa entidade vai definir o tipo de informação que a gente vai ter em cada curso. E aí a gente vai atribuir para esse nosso atributo aqui, ó, o tipo dessa entidade que a gente vai criar. Então aqui em SRC, dentro de Courses, a gente cria aqui uma pasta Entities. Eu vou criar aqui New Directory. Entities, que a gente pode ter mais de uma aqui, né? Dentro desse módulo aqui de cursos. E aqui eu vou criar a nossa primeira entidade. E aí, como entidade, ela refere-se a um recurso, então a gente cria no singular. Então vai ser course no singular, .entity, .typescript. Ok, então está aqui nosso arquivo de entidade criado. Deixa eu fechar esse app módulo aqui. Então a gente vai definir como uma classe e definir quais atributos, né, quais informações eu devo ter em cada entidade course. Então vou dar um export class course. E aqui eu defino os atributos de um curso. Então ele vai ter um ID, que é um número, um name, string, um description, string também. E eu vou ter uma informação aqui de tags, que vai ser um array de string. Então vai ser um array de string isso aqui. Então, beleza. Essa é a estrutura inicial da nossa classe de entidade, da entidade curso no caso. E agora eu consigo, aqui no nosso serviço, definir que esse curso tem essas informações. É isso que eu espero de um curso. Então, para isso, a gente vem aqui e atribui o tipo course aqui. Então, a minha ideia já identificou aqui, ó, que eu quero a entidade. Então, ele já faz a importação do arquivo que a gente acabou de criar e já coloca aqui o tipo dele. Bom, esse course, na verdade, ele é um array de courses, então eu tenho que passar esse array aqui. E eu já vou definir primeiro registro, vamos dizer assim, né? Aqui, eu vou colocar aqui o ID igual a 1, para a gente já ter uma informação inicial aqui. O name, eu vou colocar fundamentos do framework Nest.js. Description, eu vou copiar o que eu coloquei aqui em cima. Em tags, é um array de strings. Então aqui a gente passa node.js, nest.js,
JavaScript, e aí a gente pode passar uma série de tags aqui. Então a gente criou a nossa estrutura de dados, ela já está com o tipo definido aqui, é um array da entidade course, e já tem um valor inicial que é um array, né, que contém um primeiro elemento, primeiro registro, já pré-definido. Então com essa estrutura definida, a gente consegue implementar agora os métodos aqui no serviço, que são os métodos que vão manipular essa estrutura de dados. Find all, find one. E esses métodos a gente vai usar aqui no controller. Então eu vou criar nosso primeiro método aqui, que eu vou chamar de find all. A princípio não vamos passar nenhum parâmetro aqui para ele. O que ele retorna? Todos os registros que a gente tem na nossa estrutura de dados. Então, this.courses. Então ele vai retornar isso para a gente. Eu já posso criar o próximo, que é o find one. E aí aqui a gente tem um parâmetro que eu vou chamar de id, e que é uma string. E nesse find one, aí agora a gente tem que procurar na nossa estrutura de dados um registro que tenha o id igual ao que for passado aqui. Então a gente retorna fazendo uma operação de busca dentro de um array, que o array é o this.courses.find, que é o método para a gente fazer busca em arrays aqui no JavaScript, onde para cada course que eu encontrar dentro desse array, o que eu quero fazer? Eu quero comparar se o course.id desse que eu encontrei é exatamente igual ao id que foi passado. Só que se a gente lembrar, o id aqui da nossa estrutura de dados ele é um número. E a gente está usando o parâmetro aqui como string. Então aqui, para eu comparar esse id como é string com o id de dentro da estrutura de dados, que é um número, eu preciso converter aqui. Então onde eu vou fazer isso? Passando aqui o método number por volta do parâmetro. Então dessa forma eu vou retornar o que ele encontrar, né? Ele vai iterar, né? Vai passar um por um. Aquele que tiver o id igual é o que vai ser retornado aqui para o método. Ok, vamos agora fazer o método create, que também não precisa de parâmetro. Na verdade ele precisa sim, que são as informações que vêm no corpo da requisição, né? Então a gente pode usar aqui um parâmetro que eu vou chamar de create course DTO. Esse conceito de DTO, né, ou DTO, Data Transfer Object, a gente vai falar dele mais à frente, mas basicamente é uma estrutura onde eu defino informações que eu vou transferir entre sistemas, entre aplicações. Então a aplicação cliente, o front-end, está enviando para a minha aplicação back-end uma estrutura de dados aqui, com o intuito de armazenar essa informação aqui. Então ele está transferindo um objeto de dados da aplicação dele para a nossa. Nesses casos a gente cria uma estrutura com essa nomenclatura, né, de DTO. Normalmente é para criação e para atualização, que é quando a gente recebe informações, né, de outras aplicações. Mas isso a gente vai ter uma aula específica falando sobre DTO. A princípio aqui é simplesmente um nome, poderia ser XPTO aqui, qualquer coisa. A gente ainda não sabe o que vem dentro desse cara, então eu estou definindo por enquanto como N, isso a gente vai mudar mais para frente. E aí, o que a gente retorna aqui? Eu vou retornar um this.courses.push. Na verdade eu não retorno, né? Eu só executo. E nesse push a gente envia esse create DTO, que são as informações em si, estão sendo enviadas. Então eu pego o que eu recebo aqui por parâmetro no método e faço um push no nosso array, ou seja, incluo no array essa estrutura que foi enviada, que a gente ainda não sabe o que é. O próximo método é o update. No caso do update, a gente, além de receber uma estrutura de informações para atualizar, a gente também recebe o ID de qual registro atualizar, né? Então eu tenho o ID,
que é o primeiro parâmetro aqui. Eu tenho um segundo parâmetro, que é o DTO. A diferença é que aqui o DTO aqui, ele já é de atualização. Então eu vou mudar aqui o nome para Update Course DTO, né? Isso tudo a gente vai melhorar quando a gente for trabalhar com banco de dados. Que aí a gente vai estar com a estrutura definida aqui também, e aí vai ficar mais arredondado o negócio aqui. A partir do momento que eu tenho o ID do registro que eu quero atualizar e as informações em si que eu quero que sejam atualizadas, eu simplesmente passo isso para a nossa estrutura de dados. Mas aí eu tenho que encontrar primeiro, dentro do array, que é a nossa estrutura de dados, o registro referente a esse ID aqui, para depois sim jogar os dados nele. Então agora eu vou procurar a posição no nosso array, aqui que é a nossa estrutura de dados, do registro que foi enviado, para eu poder atualizar as informações na posição do registro específico. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um const existing course igual a this courses, que é a nossa estrutura de dados, ponto find index, que eu quero pegar a posição, e aí para esse find index, o primeiro, para cada um que eu passar, eu vou pegar aquele que tiver o course, ponto id, exatamente igual ao id que a gente recebeu, que eu tenho que converter para number, né? Assim como eu fiz no método acima. Beleza? Então aqui eu estou pegando, eu vou até mudar o nome para, o índice na verdade, né? Index course. Estou pegando a posição dele dentro do array, através desse método find index. Agora que eu já encontrei a posição dele, basta eu atualizar a nossa estrutura de dados, que é o this.courses, na posição que eu encontrei, que é o index course, e nessa posição o que eu faço? Eu atribuo o update course DTO, que é a informação que eu quero atribuir aqui. A gente vai fazer algo parecido no remove. Então o próximo método aqui é o remove. Ele recebe só o ID, basta o ID para eu poder encontrar e apagar, né? Só que eu tenho que apagar, excluir a posição, né? Então da mesma forma eu vou fazer essa busca aqui. A diferença é que ao pegar a posição, eu quero excluir do array. Eu verifico se ele encontrou uma posição realmente. Então as posições de um array vão de 0, primeira posição de um array, né? De 0 em diante, 0, 1, 2, 3. Então quando ele não encontra, o valor que é retornado aqui é o -1. Então se o valor for -1 é porque ele não encontrou, não existe esse ID dentro do array. Então ele não precisa fazer nada. Então eu verifico aqui. If index course maior ou igual, né? No caso, que 0. Aí nesse caso sim, que eu vou pegar o nossa entidade aqui, fazer um splice para a gente excluir na posição, na posição index course, um registro. Então aqui é a quantidade de registros que eu quero apagar a partir da posição que é informada aqui no primeiro parâmetro. Então tá aí todos os nossos métodos implementados no serviço. Basta agora a gente usar esses caras no nosso controller. Então na próxima aula a gente vai estar configurando todos os métodos desse serviço aqui no controller e aí a gente vai testar cada rota dessa e verificar o funcionamento. Beleza? Até lá então.